Bom, a gente passou pelo pré-briefing, a gente passou pelo briefing, a gente passou pelo orçamento e proposta e agora a gente chegou no contrato. Então você entendeu o projeto, você precificou o projeto, passou uma proposta, um orçamento para o seu cliente, o cliente aceitou e agora você vai passar o contrato para ele, porque com esse contrato você vai realmente firmar o trabalho, firmar o compromisso de ambas as partes com esse projeto, certo? E aqui nós iremos desmembrar as duas aulas. Então é um contrato de identidade visual e um contrato de social media. Lembrando que esses contratos são modelos, são exemplos. Não é para pegar e dar Ctrl+C, Ctrl+V, porque se você não entende, você precisa estudar o contrato, você precisa passar na mão de alguém que entende para fazer um contrato que seja fidedigno àquilo que você oferece como serviço. Não é pegar o meu contrato ou pegar um modelo que eu ofereço aqui e dar Ctrl+C, Ctrl+V e sair oferecendo para os outros sem ao menos entender as cláusulas. Eu vou te explicar, vou te mostrar, mas não é assim que se faz, beleza? Então vamos lá, vamos falar do contrato de identidade visual. O contrato, ele é essencial para a proteção. E a proteção não é somente unilateral. O contrato é essencial para a proteção bilateral, ou seja, a sua proteção e a proteção do cliente, porque cada parte nesse contrato, seja duas partes ou mais, tem as suas obrigações e os seus deveres. Então você tem a obrigação de entregar o projeto e o cliente tem a obrigação de pagar pelo projeto. Você tem a obrigação de colocar e usar todas as suas técnicas e habilidades para fazer o projeto mais assertivo possível. E o cliente tem a obrigação de dar todas as informações possíveis para o andamento do projeto e assim por diante. Então o contrato protege ambas as partes, pois as duas têm deveres e obrigações. Isso significa que o contrato vai acabar com todos os calotes do mundo? Não. Não significa. Você pode ter contrato e você pode tomar calote do mesmo jeito. Porém, o que o contrato faz? O contrato faz com que você tenha um direito, certo? Onde o cliente assinou, onde o cliente se propôs a cumprir com aquilo que foi combinado e com aquilo que foi acordado. E aí agora você tem um documento que prova isso e você pode ir atrás dos seus direitos. Se você vai ou não, se vai dar certo ou não, já são outros 500, mas você tem essa possibilidade com o contrato. Sem um contrato, você não tem possibilidade nenhuma. Você só vai chorar embaixo do chuveiro quente ou na caminha, que é lugar quente também com cobertor, mas de resto não vai poder fazer nada. Então, tenha contrato porque é muito importante. Lembrando, seja consciente. Não é para colocar um contrato que é muito ruim para o seu cliente e só é benéfico para você. Não é para você pegar o contrato que está aqui, que é o modelo, e sair dando Ctrl+C, Ctrl+V e oferecendo para cliente sem ao menos entender, porque isso é de uma burrice e de uma imaturidade enorme, porque se o cliente chegar em você e perguntar qual que é a cláusula 7, o que ela significa, você não vai saber responder, e aí vai tudo por água abaixo. Então, por favor, seja consciente. E agora a gente vai mostrar o modelo, lembrando, modelo de contrato de identidade visual para você. Eu vou abrir aqui no meu doc para a gente mostrar certinho, para a gente explicar cada passo, cada parte desse contrato para você entender. Bom, então vamos lá. Aqui tem um contrato de prestação de serviço de identidade visual, certo? Certo. A primeira parte aqui fala sobre as partes, ou seja, os envolvidos, ok? Então, o contratante é o cliente, é quem está contratando, certo? Então, ó, se você oferece serviço para alguém, é porque você está sendo contratado por alguém, certo? E esse contratante, que é a pessoa que está te contratando, ele é o cliente. Então, aqui você vai colocar o nome do cliente ou o nome da empresa do cliente. Então, ó, cliente, nacionalidade, profissão, portador ou portadora, né, se for uma mulher, da cédula de identidade, número, aí tu coloca o número do RG, inscrita no CPF, sob o número, aí tu coloca o número do CPF. Isso você vai pedir para o cliente para colocar no contrato, porque essas informações são importantes, são essenciais, porque é assim que se faz um contrato. Ah, vou ter que pedir isso para o cliente? Vai, é assim que se faz um contrato. Não tem problema. Depois, você coloca residente no endereço completo, né? Aí você coloca o endereço completo, que no caso seria na rua, aqui tipo tava na, porque é na rua tal, 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 CEP tal, 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 cidade e estado, certo? Então aqui você coloca rua, bairro, número, CEP, cidade, estado. Isso aqui é se o cliente usar o nome próprio dele. Por exemplo, se é um microempreendedor, se é um empreendedor individual, enfim, se é um cliente que trabalha o nome dele, você coloca essas informações. Se é uma empresa, você pode colocar dessa forma que está aqui na parte de contratada, que daí seria você ou a sua empresa. Se você usa o seu nome, você coloca dessa forma aqui que está aqui em cima. Se você usa o nome de empresa, e se o cliente usa o nome de empresa, coloca desse jeito aqui, ó. A sua empresa, pessoa jurídica, ou seja, Check Design, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ, porque cada empresa, quando é cadastrada como empresa, tem o seu CNPJ, que é como se fosse o CPF das empresas, inscrita no CNPJ sob o número do CNPJ,
Sediada no endereço completo, e aí tu coloca rua, número, bairro, CEP, cidade, estado, neste ato representado por seu sócio. E aí vem o nome da pessoa, que daí coloca isso daqui como estava ali em cima. O nome completo, nacionalidade, profissão, portador da cédula de identidade de número tal, que é o número do RG, inscrito no CPF sob o número tal, que é o número do CPF. Então, eu vou fazer aqui para você entender. Ó. Vou colocar aqui, ó, check design. Pessoa jurídica de direito privado inscrita sob número, aqui eu vou colocar um número qualquer de CNPJ, certo? Só para você entender aqui, ó. Sediada a, aí eu coloco aqui endereço completo. Então vamos lá, endereço. Rua dos Bobos, número 0. O CEP, vou colocar aqui CEP tal, certo? E vou colocar aqui Londrina, Paraná. Neste ato representado por seu sócio, nome completo. Davi Alberto Leite de Souza, que no caso é meu nome. Nacionalidade, brasileiro. Profissão, designer. Portador da cédula de identidade, número, que é o número da RG. Então, coloca aqui, tal, certo? Só para exemplificar. Inscrito no CPF, aí coloca aqui também o número do CPF, só para exemplificar, certo? Beleza, show de bola. Ok, temos aqui um exemplo. O cliente, lembrando, se é a empresa, você vai fazer desse jeito. Se é o nome da pessoa, você vai fazer desse jeito. Se aqui embaixo você usa o seu nome, você vai fazer desse jeito aqui e tá tudo bem. Depois, a gente vai para a parte do objeto. O que seria o objeto? O objeto é o que está sendo vendível para a pessoa, para o cliente. Então, você tem um objeto, que no caso é o seu serviço, e você está vendendo esse objeto para o seu cliente, certo? Então, aqui, o presente contrato tem por objeto os itens descritos abaixo. Aqui você vai colocar todos os itens que você oferece dentro de uma identidade visual. Aqui eu coloquei logotipo com família tipográfica definida, paleta de cor, cor principal e secundária, elementos de apoio, estampa, pattern, aplicações da IDV. Aqui eu poderia colocar, por exemplo, manual de identidade visual. Poderia colocar, sei lá, exemplos ou modelos de cartão de visita. Enfim, o que você quiser colocar, o que você oferece para o seu cliente, você coloca aqui, certo? Sem problema nenhum. É só você ir colocando, dando Enter e adicionando, ok? Obviamente que aqui do lado é o valor. Aqui, no caso, é outro item, porque aqui é o item de identidade visual. Aqui é o mini manual, então é outro item que vem como adicional e não vem nesse conjunto, certo? Então, cada item aqui tem seu valor. E aqui tem o total. Ou seja, se eu coloco aqui que minha identidade visual é 1.500 e o mini manual da marca é 500, aqui eu tenho 2.000. 1 mais 1 igual a 2, 1.500 mais 500 igual a 2.000. Sem problema nenhum. Depois a gente vem para a responsabilidade. Então, as responsabilidades quais são? Temos a responsabilidade da contratada, que no caso é a gente, nós estamos sendo contratados, e tem a responsabilidade do contratante, que no caso é o cliente. Então, vamos lá. A nossa responsabilidade: desenvolver os trabalhos de acordo com o solicitado, efetuando ajustes e alterações, mantendo os prazos acordados com excelência profissional. Ou seja, o nosso dever aqui é desenvolver o trabalho de acordo com o que foi solicitado. O cliente pediu uma identidade visual assim, assim, assado, a gente passou por todo o briefing, acordou com ele, alinhou com ele, é isso que a gente tem que fazer. Os ajustes, a gente tem que efetuar, ou até mesmo as alterações. Não é de qualquer jeito, é mantendo o prazo que foi acordado, por exemplo, em 3 meses, e também com excelência profissional. Até aqui, tudo bem. Se você quiser mudar aqui, ó, efetuando ajustes e alterações no que diz respeito somente a alterações à parte de cor ou à parte de tipografia, para não ficar dando muito espaço para o seu cliente em questão de alteração, você pode adicionar também, ou você pode passar para um advogado adicionar, certo? Depois, as alterações têm um limite, ó o que eu falei. Sendo possível, apenas alterações pequenas e no que tange aos detalhes, como, por exemplo, cores, detalhes de elementos e afins. Isso aqui foi algo que eu coloquei para mim. O que significa, o que implica em quê? O cliente não pode fazer alteração no projeto todo. Se eu chego para ele com o projeto feito, ele só pode alterar, tipo, cor, detalhes, arredondamento, enquadramento, essas coisas. Agora, alterar o projeto todo, aí eu vou ter que cobrar um outro projeto, vou ter que cobrar um novo projeto, porque daí eu vou ter que fazer tudo do zero, e aí é um novo serviço, consequentemente, é um novo preço. Depois, comunicar o cliente com, no mínimo, 48 horas de antecedência de qualquer reajuste no prazo. Ou seja, teve lá o prazo acordado inicial de 3 meses. Vamos supor que, aconteceu um imprevisto, alguém da minha família morreu, eu vou precisar viajar, vou ficar 15 dias fora. Eu aviso o cliente com, no mínimo, 48 horas de antecedência. Ó, cliente, o nosso prazo vai postergar por mais 15 dias por conta disso, estou te avisando assim, assado. Ok?
Depois, número 4, entregar o serviço com até 90 dias úteis após a primeira parcela acordada ou após o pagamento feito de forma à vista por parte da contratante, que no caso é o cliente. Isso daqui é o prazo que você trabalha, que você colocou lá no briefing, que você colocou lá na proposta, que você colocou lá nas conversas com o seu cliente. A gente trabalha normalmente a partir de 3 meses, então é 3, 6, 9, né? 30, 60, 90. Então, entregar o serviço com até 90 dias úteis após a primeira parcela. Ou seja, o cliente pagou, eu tenho 90 dias úteis contados para entregar o projeto do cliente, certo? Então aqui você pode mudar para 120, pode mudar para quantidade de meses, né? Com até 1 mês, com até 2 meses, aí vai de você, certo? Aqui eu coloco 90 dias, já coloquei até mais, coloquei 140, coloquei 150, coloquei 160, enfim, vai depender aí. Por fim, manter o sigilo sobre todas as informações que forem fornecidas durante todo o trabalho com o contratante. Ou seja, não é para ficar postando em grupo de Facebook, não é para ficar fazendo meme, não é para ficar falando em grupo de WhatsApp com outros designers tirando sarro, ou então só compartilhando informação, tirando o print do briefing, olha o que esse cliente respondeu. Seja profissional, pelo amor de Cristo. Para de ser criança. Você está aqui sendo profissional, trabalhando realmente com aquilo que você escolheu para a sua vida. Se você ficar com essas gracinhas, em algum momento você vai cair, certo? Agora, tem a sua obrigação que a gente passou, e agora tem a obrigação do cliente. Qual é a obrigação do cliente? A obrigação do cliente é fornecimento à contratada, nós somos contratados, de todas as informações e elementos necessários ao desenvolvimento solicitado em suporte digital compatível com PCs, no caso computador, dentro de um período de tempo razoável para evitar atrasos e ou interrupções dos prazos estabelecidos em quaisquer cronogramas. Isso significa que o cliente tem que fornecer para a gente todas as informações e elementos necessários para a gente conseguir desenvolver o nosso trabalho bem feito, de forma certa, no prazo, bonitinho. Essas informações são informações textuais, informações visuais, informações gráficas, elementos, sei lá, segredos, ou o que quer que seja. Ele tem que fornecer para a gente, ok? Depois, cumprir os prazos estipulados neste contrato para pagamentos e entrega de material. Se o cliente tem alguma coisa para te entregar, resposta de um briefing, aprovação de um mood board, ou a aprovação de algum processo que você tenha incluído no seu serviço, no seu fluxo de trabalho, ou até mesmo de pagamento, ele tem que cumprir com os prazos. O prazo de pagamento é até tal dia do tal mês. Tem que cumprir. Passou, multa. A gente vai falar sobre isso. Depois, a contratante é livre para sugerir todo e qualquer conteúdo informativo de suas páginas, sendo ela integralmente responsável pelos efeitos provenientes dessas informações, respondendo civil e criminalmente por atos contrários à lei, propaganda enganosa, atos obscenos e violação de direitos autorais. Isso significa que você não tem nenhum vínculo empregatício com esse cliente. Então, se o contratante, que no caso é o cliente, colocar algum tipo de informação que seja preconceituosa, que seja, contrária à lei, na rede social dele, você, como um prestador de serviço, não tem nada a ver. E até depois, se ele pegar a identidade visual e transformar em uma suástica, por exemplo, e te marcar, você tem na palma da sua mão o projeto original. E aí você não tem nenhum tipo de relação com esse crime, ok? Depois, mais uma vez, as alterações dos projetos estão restritas ao conteúdo, não podendo o cliente sugerir alterações de conceito visual, cores ou tipografia, exceto algumas exceções listadas no item número 2 das obrigações da contratada. Então aqui eu reitero que ele não pode alterar o projeto no que tange ao visual. É só algumas partes que eu citei aqui em cima. Elementos, arredondamento, coisa nesse sentido, certo? Depois, caso seja necessário o deslocamento de algum recurso da contratada, agente, todos os encargos e custeios do mesmo deverão ser pagos pela contratante, o cliente, abstendo a contratada, ou seja, tirando das nossas costas, qualquer gasto adicional e preservando a integridade física e moral do recurso acima citado. Então, se a gente tem que fazer alguma pesquisa, alguma, visita técnica na loja do cliente para ver onde vai ser aplicada a identidade visual, quem tem que custear essa viagem, essa visita e todo o nosso trajeto é o cliente.
As solicitações de deslocamento deverão ser realizadas com no mínimo 48 horas de antecedência, possibilitando o ajuste de agenda do recurso responsável, bem como previsão de sua saída do estabelecimento da contratada, a fim de não prejudicar seus deveres e horas previamente acordado. Então, se o cliente quer que você vá lá, ele vai ter que te avisar com no mínimo 48 horas de antecedência para não bagunçar, para não bugar toda a sua agenda, ok? Então, isso aqui ficou claro. Depois vem: a contratante deverá arcar com horas extras adicionais no valor de R$ 500, caso seja necessário o deslocamento de um dos recursos da contratante. Então, vamos supor que você tem uma equipe. Você colocou uma pessoa responsável para ir lá por conta que o seu cliente quer. O cliente vai ter que arcar com R$ 500, caso seja necessário essa visita. E esse número aqui, R$ 500, é o número baseado no valor do projeto. Então, por exemplo, o projeto custa R$ 2.000, coloca 10%, coloca 15%, coloca 20%, depende aí do quanto você quer colocar, esse valor é livre. Por fim, o horário de prestação de serviços descrita nesse objeto é das 8 ao meio-dia e das 2 às 16, de segunda a sexta-feira, ou seja, horários comerciais dos dias úteis. Isso daqui não implica vínculo empregatício. O que implica é que o cliente ou que você, ou os dois, vão conversar sobre o projeto apenas nesses dias, de segunda a sexta, das 8 ao meio-dia, das 2 às 6. Se você faz um almoço maior, até às 3, ou começa antes, ou termina antes, começa, trabalhar mais tarde, enfim, você coloca o horário que você acha interessante. Se é só da segunda à quinta, se é só de terça a quinta, você coloca o horário que você acha melhor, ok? Depois vem do não cumprimento das obrigações. Tem obrigação para ambas as partes, certo? Mas aí, se a pessoa não cumprir, ela tem aqui algumas coisinhas que acontecem. Exemplo: o não pagamento das parcelas acordada acarretará à contratante, ou seja, ao cliente, o pagamento de multa moratória e não compensatória no valor de 3% sobre o valor do débito, além de juros de mora de 2% ao mês. Então, pega o valor da parcela ou do projeto total e você coloca 3% sobre esse valor, certo? Então, por exemplo, vamos supor que é 2.000 o nosso pacote. Coloca 2.000 mais 3%. E assim vai indo, conforme vai passando os meses, é 2.000 mais 3% mais 2%. Depois tem aqui, o não cumprimento das obrigações assumidas pela contratada. No presente contrato, irá sujeitá-la à glosa no faturamento no valor de 3% sobre o valor equivalente ao valor dos serviços pactuados e efetivamente pagos pela contratante. Então, se eu, enquanto contratada, enquanto a pessoa que está fazendo o serviço, não cumprir as minhas obrigações, eu não vou receber o valor total, certo? Então aqui, o não cumprimento das obrigações assumidas pela contratada, ou seja, se eu não cumprir as obrigações que foram assumidas por mim, eu vou estar sujeito à glosa, ou seja, ao não pagamento no faturamento no valor de 3% sobre o valor equivalente, certo? Então, por exemplo, pega 2.000, tira 3% e assim vai indo. Isso pode ser 3%, pode ser 5%. O cliente muitas vezes pode pedir uma outra porcentagem, mas assim você coloca aí o quanto que você acha interessante, certo? Depois tem do preço e forma de pagamento. Pelos serviços ora contratados, a contratante, ou seja, a cliente, pagará diretamente à contratada, no caso nós, ou por meio de estabelecimento bancário previamente indicado por escrito. O valor aí coloca lá o valor total, que é aquele valor que estava lá em cima, dividido em 2 vezes, uma antes do início do trabalho e outra logo quando a contratada, nós, comunicar que finalizou o serviço. O que significa? Por meios que a gente já combinou, seja Pix, cartão de crédito ou o que quer que seja, o cliente vai precisar pagar para a gente o valor total de 2.000 ou o valor total dividido em 2 vezes, uma antes de começar o trabalho, que no caso é agora no contrato, e outra quando eu falar que finalizei o serviço. Não é quando eu apresentar ou entregar o projeto final. É quando eu falar assim, cliente, finalizei, estou com um projeto pronto, fechado aqui o PDF para te apresentar, só preciso da segunda parte do pagamento para realmente te apresentar, a gente aprovar e qualquer coisa que seja. Se você quiser que o cliente fique mais à vontade e te pague a segunda parte somente quando você apresentar o projeto e tiver a aprovação dele, aí é de você, é só mudar aqui, tá tranquilo. Depois aqui tem as 2 últimas partes. A primeira aqui, dessas 2 últimas, é a rescisão.
Quando você está num contrato, muitas vezes, ou algumas vezes, pode ter essa coisa de, tipo assim, querer rescindir, querer sair fora e acontecer alguma coisa que não quer mais continuar. Aí aqui diz, este contrato será passível de rescisão pela parte considerada inocente, sem que a parte considerada inadimplente tenha direito a qualquer indenização nas hipóteses seguintes. Ou seja, só vai acontecer de uma parte sair totalmente ilesa se a outra parte tiver essas hipóteses aqui. O não cumprimento de qualquer obrigação contratual pela outra parte, o protesto legítimo de título de crédito em que figure como devedora ou co-obrigada a outra parte, o ajuizamento de qualquer ação contra uma parte que venha a afetar a sua credibilidade ou idoneidade, a decretação de falência ou a impetração de concordata da outra parte, além de sua dissolução judicial ou extrajudicial. A prática de atos por uma das partes que importem em descrédito da outra ou a ocorrência comprovada de motivos de caso fortuito ou de força maior. Resumindo, se a outra parte fizer alguma merda, se a outra parte, o cliente ou você estando no lado da outra parte, fizer alguma merda, não cumprir com as obrigações, se envolver em polêmica, ser preso, ir à falência, acontecer qualquer coisa, você vai sair ileso, ou o seu cliente vai sair ileso, caso você faça alguma coisa, ou caso ele faça alguma coisa, você sai ileso. Então, se ele faz alguma coisa de errado, você sai ileso, você pode rescindir um contrato na hora, sem pagar nada de multa, sem nada. Se você fizer alguma merda, ele sai ileso também, sem pagar nada, certo? Aí aqui diz o seguinte, ó, a rescisão motivada pelas causas previstas no item 17, que é todo esse item aqui, deverá ser precedida de comunicação escrita à parte inadimplente, para que esta cumpra a obrigação no prazo de 60 dias contados do recebimento da citada comunicação. Então, se você não vai cumprir com qualquer obrigação, se você teve algum tipo de ajuizamento que, sei lá, você está devendo, vai chegar uma penhora na sua casa, ou vai pegar seus bens, vai bloquear sua conta, alguma coisa nesse sentido, tem que comunicar para o seu cliente, ou o seu cliente tem que comunicar para você com 60 dias de antecedência, ok? E aí a gente vai para a última. Das disposições gerais. Aí aqui diz o seguinte. Letra A. A contratada se compromete a realizar o serviço ora contratado de forma criteriosa e com máxima honestidade, de forma a concretizar os serviços contratados com êxito, ficando claro que este é um serviço de meio, certo? O que é um serviço de meio? É o que vai conectar o cliente, que é uma ponta, ao mercado que ele quer ser inserido, que é a outra ponta. Esse serviço que você está fazendo é o meio, é a ponte entre essas duas coisas. Letra B. Este instrumento contratual não implica em vínculo empregatício de qualquer espécie, societário e ou previdenciário, visto que a prestação de serviço, ora ajustada, possui caráter autônomo. Repetindo, não tem vínculo empregatício nem de você para com seu cliente, nem do seu cliente para com você. Então você não tem como requerer coisas de INSS, sei lá, hora extra no que diz sentido, tipo, direito de trabalho, essas coisas, porque você é um autônomo, certo? E também acontece o inverso. O cliente não tem como pedir isso de você ou qualquer outra coisa, porque você é um autônomo e não tem nenhum vínculo empregatício. Letra C. Sem prejuízo da caracterização de motivo que leve à rescisão deste contrato, a tolerância de infração levada a efeito por qualquer uma das partes não resultará em inovação ou modificação das disposições aqui previstas. Ou seja, se acontecer alguma coisa que não tem prejuízo para o contrato, se o cliente mudar de cidade, se o cliente mudar do nome da empresa e você não vê mal nisso, se o cliente pintar o cabelo de vermelho ao invés de ser azul, isso não vai mudar nada no contrato. Então, não muda nada, continua assim, tá tudo certo, não resulta em nenhuma modificação ou inovação nas disposições previstas no contrato. Letra D. As partes não assumem, repetindo, as partes não assumem quaisquer responsabilidades por ajustes verbais fora das condições estabelecidas e especificadas. As alterações de valores ou de quaisquer outras obrigações contratuais que venham a ser discutidos ou aprovados pelas partes deverão necessariamente ser objeto de termo aditivo. Ou seja, qualquer coisa que tenha sido combinado fora do contrato precisa estar no contrato. Por exemplo, fechou em R$2.000, aí logo depois o cliente pediu uma outra coisa que fez esse valor subir para 3. Você tem que voltar no contrato, tem que mudar o contrato, tem que colocar o novo serviço que você vai colocar, que você vai oferecer para o seu cliente, o novo preço, mandar para ele vai assinar de novo, e aí sim. Qualquer outra coisa que não esteja no contrato, que foi acordada por fora, que foi combinado por fora, não tem validade. Porque se existe um contrato,
As coisas que estão no contrato é o que vale. Qualquer outra coisa fora não vale. Letra E. Os serviços objeto do presente contrato têm como característica obrigação de meio no processo de criação de identidade visual completa com o mini manual da marca. Ou seja, o serviço aqui todo tem essa questão, né? Tem essa autonomia de meio, tem essa função de meio. E qual que é o serviço? Identidade visual completa com o mini manual da marca. Se tivesse mais alguma outra coisa, seria implementado aqui também, mas como não tem, são só esses 2 itens. Letra F. É vedada a cessão parcial ou total deste contrato, sem prévio e expresso consentimento da outra parte contratante. Se você quiser passar esse contrato para alguém, terceirizar esse serviço ou qualquer outra coisa, você tem que expressar essa vontade para o seu contratante, para o seu cliente. Mesma forma acontece no inverso. Se o cliente não pagar e passar esse valor para outra pessoa pagar, ele tem que te avisar também para você ficar ciente, ok? Letra G. O presente contrato é firmado em caráter irrevogável e irretratável, obrigando as partes, bem como seus sucessores, a qualquer título. Vamos supor que tenha sócio na empresa e aí você assinou com o dono, mas não assinou com o sócio. Mas o sócio tem uma questão jurídica em relação a essa empresa. Se o dono não cumpre com as obrigações, quem vai cumprir são os sucessores a qualquer título, ainda mais com um vínculo jurídico, certo? Letra H e última, caso venha a ser decretada a nulidade de determinada cláusula deste contrato, tal nulidade somente afetará a referida cláusula, permanecendo todas as demais cláusulas em pleno vigor e produzindo os respectivos efeitos de direito. Vamos supor que uma cláusula X seja revogada, seja nula. Não vocês entrarem em acordo depois de um tempo e falar, pô, essa cláusula aqui fica ruim para os dois. Beleza, anulou a cláusula. Todas as outras cláusulas continuam valendo, somente essa que foi anulada que não vai existir mais, ok? E aí, por fim, está escrito assim, ó, para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do termo, as partes elegem o fórum da comarca de... Aí tu coloca cidade e estado. Pode ser a sua cidade, pode ser a cidade do cliente, o estado do cliente, o que quer que seja. Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento através da plataforma eletrônica Adobe Sign, que no caso é a que eu uso. Se você usa a DocSign, a ClickSign, a assinatura grátis, é só colocar ali. De acordo com o previsto no artigo 10, parágrafo 20 da MP número 2, 2002/2001, certo? Aí aqui tem a cidade, o estado, o dia que eu vou mandar esse contrato para o cliente, o mês que eu vou mandar o contrato para o cliente e o ano. Aí aqui nesse espaço é onde vai vir a assinatura do cliente. Aqui tem todo o nome do cliente mais CNPJ, a gente só copia lá de cima e cola aqui. E aqui tem a minha empresa, o meu CNPJ, o meu nome e meu documento. Só copia lá de cima e coloca aqui, que aqui vai vir a minha assinatura. Enfim, é grande, mas não é difícil de entender. Só que é aquela coisa, não vai pegar esse contrato e sair espalhando por aí para os seus clientes à torto e à direita. Você tem que entender esse contrato de cabo a rabo, certo? E se não for esse, qualquer outro, você precisa entender. Então pega esse modelo, leva na mão de um advogado, leva na mão de alguém que sabe, leva na mão de um especialista e fala assim, ó, eu ofereço esse tipo de serviço desse jeito, desse jeito, desse jeito. O que a gente pode mudar nesse contrato para ser bom, tanto para mim quanto para o cliente? Ele vai te auxiliar, a pessoa vai te instruir e aí você consegue ter um contrato certinho. Obviamente que essa pessoa também tem que te explicar para quando você for lidar com o cliente, se o cliente perguntar alguma coisa para você, você saber responder, ok? Lembrando que se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu estou aqui para te responder e não se esqueça de avaliar essa aula, é muito importante, certo? A gente se vê na próxima, valeu, falou e até mais!